Olá, amigas e amigos, eu sou Oswaldo Bertolino, jornalista do Portal Vermelho. Eu quero falar um pouco com vocês de dois temas, que é o editorial do Portal Vermelho, que está no ar agora, fala desta questão aí do porte de armas para os proprietários rurais, né, que é o resgate, né, da política da violência no campo. O campo brasileiro, historicamente, está tingido de sangue, né, dos lutadores pela reforma agrária, pelo progresso social. Essa questão agrária, o monopólio da propriedade da terra no Brasil é uma coisa histórica, vem da formação do país, né? É uma das causas fundamentais do atraso do país, essas coisas, da dominação oligárquica, das imensas desigualdades sociais. O Pedro Pomar, aqui neste livro, nessa biografia, ele fala, por exemplo, do Barão de Mauá, que foi o primeiro industrial brasileiro, né, que viu a necessidade do país se industrializar e tal, né, uma figura, né, e que, do meu ponto de vista, ainda pouco valorizada, as suas ideias, os seus ideais e tudo mais. E o Pomar dizia o seguinte, que o grande erro dele foi ter subestimado o latifúndio, né, o escravismo, que se ele tivesse combatido o escravismo, né, porque é aquela história do mercado, de criar força de trabalho e tudo mais, né, o processo de modernização do país, do desenvolvimento, né, uma ideia que no Brasil ainda é muito sufocada, né, o processo de desenvolvimento do Brasil é muito sufocado. Os debates que ocorreram, né, sobretudo na década de 50, na década de 60, com os explicadores do Brasil, os desenvolvimentistas, muitos inspirados na CEPAL, né, o Celso Furtado, Caio Prado Júnior, Nelson Werneck Sodré, né, isso, né, eu considero lamentável que a gente não valoriza isso e não promove o debate sobre isso. Mas, enfim, a questão aí é exatamente a volta, como diz o editorial, a oficialização do jagunçismo pelo Bolsonaro. Eu vou deixar o link aqui para vocês darem uma olhada. O outro assunto é uma nota e um comentário do presidente do BNDES, né, que eu fiz um artigo a respeito comentando a nota, os dados da nota, um pouco o que se passou com o BNDES desde a sua criação em 1952 pelo segundo governo Getúlio Vargas, né, como ele foi tratado sobretudo no período neoliberal, que se transformou num mero comitê gestor e financiador das privatizações. Depois, já no governo Lula, com o Carlos Lessa, ele retomou, né, o papel histórico do BNDES, para o qual ele foi criado, e sofreu um bombardeio tremendo do Palocci, da sua turma do Palocci. Né, eu também fiz um artigo resgatando, que era editor de economia do Portal Vermelho, acompanhei, né, a trajetória do Palocci diariamente, e eu resgato um pouco essa história num artigo que eu fiz lá no meu site, outroladonoticia.com.br. E depois, com o Guido Mantega, o BNDES voltou a ter esse papel, essa questão do financiamento externo. Ele fala, o presidente, a nota é assinada por ele, ele também dá um depoimento em vídeo. Ele diz o seguinte, que é importante essa política de exportar tecnologia e tudo mais, né? E inclusive a nota desmente a tal da caixa preta, que virou fetiche do Bolsonaro, que financia os países comunistas. A nota desmente isso, está lá no artigo que eu fiz. Inclusive essa questão do desembolso, do retorno, a inadimplência é baixíssima, uma pequena inadimplência de Cuba, que aliás é o país que recebeu menos investimentos, desembolsos do BNDES. A Venezuela também, o que mais recebeu acho que foi Angola, né, depois Argentina, né, depois outros países, na lógica exatamente do Carlos Lessa, né, de financiar obras de integração aqui da América do Sul, depois essa tecnologia de financiamento que vem de 98, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso. Lógico, como diz a nota, isso ficou parado, não foi implementado. Foi implementado a partir de 2007, né, depois que caiu o Palocci, né, e que era exatamente de criar esses financiamentos, né, com tecnologia, com a produção, com produtos nacionais e tal. Isso gerava uma cadeia. Tá aí o caso, por exemplo, da indústria naval,
né, gera uma cadeia de produção, gerando emprego, renda, desenvolvimento, essas coisas todas. E aí ele diz que isso é importante, ao mesmo tempo diz que o banco precisa ser fechado, contingenciado, não sei mais o quê, porque está passando por auditoria do TCU, da AGU, né, mas não diz o que eles estão auditando exatamente. A nota desmente o que o Bolsonaro tem falado aí de caixa preta, né, mas que estão auditando, portanto fecharam tudo. Na verdade eles estão pegando recursos, bilhões, 300, escala aí de, sei lá, centenas de bilhões, né, de dólares, para jogar no tesouro. Isso cai no mecanismo da ciranda financeira, né, do mercado de títulos públicos, essas coisas todas aí. Isso está bem explicado lá no artigo que eu fiz. Vou deixar o link aqui dos dois para vocês darem uma olhada. Eu quero reforçar aqui esse pedido, né, da interação, né, porque o que nós temos para impulsionar o canal é exatamente a interação, o comentário de vocês, né, a participação de vocês. Eu sei que a gente não tem essa cultura, ao contrário da direita. Além da cultura, eles têm o dinheiro. É o dinheiro que criou a cultura deles. Agora, a nossa cultura é a consciência, né? A gente difundir ideias, conhecimentos e tudo mais. Sem a participação, né, isso vai ficando aqui estacionado, vai ficando aqui parado. Né? Então é fundamental isso. Lógico que nós temos uma cultura também, essa história às vezes as entidades, os processos políticos entre a gente é muito centralizado, muito fechado. Né? Isso é um problema que a gente tem que resolver. Né? Muito centralismo e pouca democracia. Né? Muitas vezes alguns dirigentes, né, se comportam, né, como se fosse o taylorismo fordismo. Né, a cadeia de produção se produz, né, só produzir. Então, lógico que a militância vai se afastando, né, e perde, inclusive, o ímpeto, né, de de dar a sua contribuição efetiva. Fica uma coisa assim, né, o taylorismo fordismo não chegou nem ao toyotismo, quanto mais ao socialismo. Então, eu, né, luto para que a gente quebre esse taylorismo fordismo, que a gente chegue pelo menos ao toyotismo e depois vamos ver se a gente chega ao socialismo. A ideia é de socializar, né, o que a gente vem produzindo aqui. Um abraço a todas e a todos e volto a qualquer momento comentando algum outro assunto. Até lá.